Face a Face, uma profunda reflexão do Evangelho. Face a Face, a excelência da Palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegou o momento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa e a Bíblia diz que ela vai nas juntas, nas medulas, na divisão da alma. Ela tem poder, ela fala no profundo dos corações, tem endereço certo. E eu quero ler nesse momento no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, alguns versículos que diz: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. E assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu-lhe de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra tremenda, né, irmãos? E nós estamos diante dessa palavra quando Deus aparece a Salomão, diz para ele que ouviu as suas orações, mas deixa bem claro o que pode acontecer se esse povo de Deus, o povo de Israel, se afastasse dele. Os castigos está visível. Não vai pensar que vai se afastar de Deus e que vai vir boas coisas, que não vai. A palavra de Deus diz: se vocês me deixarem, eu vos deixarei. Se vocês chegarem a mim, eu chegarei a vós. Mas se vocês me deixarem, eu também deixarei vocês. A Bíblia diz isso. Não vá pensar que sair da presença de Deus, que sair da casa de Deus, que vai encontrar belas coisas aí no mundo, não. Aqui já estava descrito já o Senhor dizendo: olha, e se eu cerrar os céus e não houver chuva? E se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra? E se eu enviar peste do meu povo? Isso aqui era se o povo de Israel se afastasse de Deus, desobedecesse os mandamentos do Senhor como eles fizeram, adorasse outros deuses. Já estava bem visível os castigos que viria. Mas o Senhor aqui já dá uma solução. Ele apresenta uma solução. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Humilhar, orar, buscar a face do Senhor e converter dos maus caminhos. Quatro condições que Deus apresenta aqui para o povo. Os castigos que Deus enviara ao seu povo, nos tempos de declínio moral, a indiferença espiritual e de parceria com o mundo, a seca, a esterilidade, a peste. Deus já tinha descrito e deixado escrito isso aí. A promessa de Deus, embora originalmente feita a Israel, de igual modo aplicável ao povo de Deus em qualquer época. Deus já havia deixado dito a eles que se porventura o seu povo, nos tempos de declínio moral, indiferença espiritual, de parceria com o mundo, ia vir a seca, a esterilidade, a peste. Sim, o Senhor já tinha dito isso. O versículo 13, a promessa de Deus, embora originalmente feita a Israel, e de igual modo aplicável ao povo de Deus em qualquer época,
que se distanciar do Senhor. Desde que este povo, uma vez sobre castigo divino, tivesse as seguintes condições, aceitasse as seguintes condições para o avivamento espiritual, para uma restauração do santo propósito de Deus e a bênção de Deus para o seu povo. Deus apresenta 4 condições para eles. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, 1, orar, 2, buscar a minha face, 3, e se converter dos seus maus caminhos. Se humilhar, se o povo de Deus deve reconhecer, nós, o povo de Deus, devemos nos humilhar e reconhecer as nossas faltas diante do Senhor e se manifestar tristeza pelos nossos pecados e renovar o nosso compromisso de fazer a vontade de Deus, humilhando-nos diante de Deus e da sua palavra. Primeiro passo, humilhar. E importar e reconhecer nossa pobreza espiritual. Esse é o primeiro passo. De se humilhar. Aqui ele disse, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. E aqui está bem claro. Se nós se humilhar diante de Deus, nós, o povo de Deus, precisamos reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas. Precisamos manifestar tristeza pelos nossos pecados. E precisamos renovar cada dia mais o nosso compromisso de fazer a vontade de Deus, humilhando-nos diante de Deus, da sua palavra, e importar e reconhecer a nossa pobreza espiritual. Reconhecer a nossa pobreza espiritual e não se conformar com ela não, irmãos. Brasil e mundo, nós devemos reconhecer e buscar de Deus a sua graça, a sua unção, o seu poder. Buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Buscarmos mais. E aqui fala se humilhar, primeiro passo, primeiras condições. A segunda condição, e se orar. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, falamos, e orar. O povo de Deus deve clamar. Nós, o povo de Deus, devemos clamar ao Senhor, orar, pedindo misericórdia. Nós devemos depender totalmente do Senhor e confiar nele, para que haja intervenção divina ao nosso favor. Haja intervenção através da oração. Deve ser fervente, perseverante, até Deus responder do céu. Nós temos um hino com a cantora Ashley que canta. Nós temos que orar até tocar nos céus. E aqui é o segundo passo. O terceiro passo, as terceiras condições que Deus requer do povo. Ele disse se humilhar, falamos orar. E agora o terceiro, buscar a minha face. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. O povo, nós, o povo de Deus, devemos ter dedicação em buscar de todo o nosso coração e ansiar pela presença do nosso Deus. Não simplesmente fugir das adversidades. Não adianta. Queremos fugir da adversidade. Salmo 27, versículo 5 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Não podemos fugir da adversidade, irmãos, porque ela vem. Somos muitas vezes atingidos de diversas coisas. Diversidade, acontece diversas coisas nas nossas vidas. Mas se nós temos uma vida no altar de Deus, constantemente buscando a face do Senhor, dedicando em buscar a Deus de todo o nosso coração, ansiar
diz no Salmo 51, não retire de mim teu Espírito Santo. Podia retirar a coroa de rei dele. Podia tirar as roupas reais. Podia tirar ele do trono. Ele podia deixar de ser rei a qualquer momento. Mas que Deus não retirasse a sua presença dele. Ele disse, não retire de mim o teu Espírito Santo, ó Deus. Pode tirar tudo, mas não retire o teu Espírito. E nós temos que ter dedicação e buscar a Deus de todo o nosso coração. Por sua presença, cear por sua presença. E não fugir da adversidade. Porque no dia da adversidade, Ele nos esconde no seu pavilhão, põe no lugar alto. Diz ainda, no culto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Por que Deus vai ter tanto cuidado conosco no dia da adversidade? Porque nós temos vida de oração. Nós buscamos a face, nós aceitamos aqui as 4 condições que o Senhor está dando ao povo de Israel e para nós hoje, trazendo para o nosso tempo. Deus está dando para nós hoje 4 condições para o país brasileiro, para os crentes brasileiros, para os crentes estrangeiros. O Senhor está dando para nós 4 condições. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, aí vem a 4ª condições, e se converter. Haver mudança de caráter, mudança de vida, transformação. O Espírito Santo de Deus não pode trabalhar em vidas que não há transformação, que não há mudança. Continua a mesma coisa. Não tem como o Espírito de Deus trabalhar. Vamos para as 4 condições do versículo do 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. 4 condições o Senhor nos dá. Estou na 4ª agora. E se converter. Aqui diz. E se converter. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ah, sim. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus. É isso que nós precisamos, meus amados irmãos. Nos converter, para que Deus perdoe os nossos pecados, para que Deus sara a nossa terra, para que o Senhor sara o nosso país, para que o Senhor nos livra e nos livra, sara a nossa terra dessa pandemia maldita, desse monstro invisível, que só o anjo de Deus pode nos defender. Nossa terra está doente. Olha essas pragas aí. A terra está doente, Brasil. Povo de Deus, nós precisamos nos converter. É preciso ter mudança. Mudança da natureza. Mudança na voz. Mudança na boca, mudança nas mãos, mudança, converter, mudança, transformação, uma nova natureza, uma nova boca, uma nova mão, tudo novo. Vamos nos converter. O Senhor disse, se converter dos seus maus caminhos. Que maus caminho é esse? Dos maus caminhos da falsificação de documento, dos maus caminhos da mentira, dos maus caminhos das coisas que não agradam a Deus, os maus caminhos da idolatria. Existe muito tipo de maus caminhos. Os maus caminhos do roubo, do extorquir, são maus caminhos. Deus está
pedindo aqui, a palavra de Deus é real, ela é fiel, ela é gloriosa. O Senhor deixou bem claro que Ele só perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra se nós nos converter. Senão, vai acontecer nada. Nós precisamos nos converter para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Uma nova natureza, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de ser. E a palavra de Deus diz, se converter dos maus caminhos. O povo de Deus, nós, o povo de Deus, devemos nos arrepender com sinceridade, e abandonar os pecados específicos de todas as formas de idolatrias. Idolatria com a fazenda, com o carro, com a mansão, idolatria com o marido, idolatria com a esposa, idolatria com os filhos. Tudo vai ficar aqui, irmãos. E é um pecado a mais ainda. Aqui o Senhor fala que existem pecados específicos de todas as formas de idolatria. Há muito tipo de idolatria que o Senhor quer que nós mudamos. Eu tenho 3 filhos e o meu filho caçula tem 36 anos. E quando essa criança nasceu, por queremos demais um filho homem, eu idolatrei com essa criança. E Deus feriu a criança. E nós orando 9 meses em favor da criança, que estava desenganado pelo médico. Eu disse, Deus, por que essa criança está doente? Por que eu volto do consultório do médico agora com ele desenganado, meu Deus? O Espírito de Deus me fez entender por causa da idolatria. Tu és idolatrada com essa criança. Oh, grande Deus. Naquele momento, eu caí de joelho diante do Senhor e pedi perdão para Deus. Eu disse, Deus, faz 9 meses que essa criança está nessa situação. E faz 9 meses que nós estamos orando. Irmão, veja bem, meu filho tinha 6 meses, hoje ele tem 36 anos, é o caçula. Irmãos, quando eu caí de joelho, clamando a Deus, pedindo perdão para o Senhor, eu disse, Deus, cura meu filho, Deus. E, irmãos, eu me arrependi de coração, com sinceridade. Eu pedi perdão com sinceridade. E naquela tarde, irmão, quando eu estava orando a Deus, o Senhor curou meu filho. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, que ainda cura o enfermo nos dias atuais. Eu vi quando entrou uma pessoa na porta da sala, eu estava orando. Mas eu procurei a pessoa, mas era o anjo de Deus que veio trazer a cura divina para o meu filho. Eu procurei a pessoa rápido, porque eu vi que entrou um ser. Mas não era da terra, era dos céus. E aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, ele entrou e curou meu filho naquela tarde. Que o Espírito Santo me falou. Meu filho estava enfermo por causa de idolatria. Há vários tipos de pecado, de todas as formas de idolatria. Tem que renunciar o mundanismo e chegar mais perto de Deus, pedindo misericórdia, perdão e purificação. Então aqui, irmãos, eu já esclareci, ministrei as 4 condições de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, que o Senhor nos dá para que Ele possa sarar nossa terra. E a palavra de Deus nos diz, sim, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Quando são cumpridas as 4 condições da parte de Deus, aí sim, vem o avivamento, vem a renovação espiritual do seu povo, para nós, o seu povo. Se cumpre também a tríplice promessa divina do avivamento. Quando se cumpre as 4 condições que Deus pede aqui, que eu já ministrei.
Deus desviará sua ira de seu povo, ouvirá o seu clamor angustiado e atenderá sua oração. Noutras palavras, a primeira evidência de reavivamento é Deus começar a ouvir do céu a oração e respondê-la e manifestar compaixão pelo seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos. É o primeiro sinal que o Senhor então ouvirá do céu e perdoará nosso pecado. Deus perdoará o seu povo, purificará dos pecados, restaurará entre eles o seu favor, sua presença, sua paz, verdade, justiça e poder. Oh, aleluia! Deus sarará a sua terra, o seu povo e a sua terra, derramando novamente chuva de bênçãos físicas, espirituais, financeiras, matrimoniais, e o Espírito Santo trará um despertamento espiritual entre o seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. E aí fomos ministrando aqui, mostrando passo a passo as 4 condições que o Senhor nos dá. A palavra de Deus em 2 Crônica, capítulo 7, onde eu ministrei no versículo 14, e o versículo 15 diz: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe todo o povo de Deus e que esta palavra pregada aqui nesta tarde encontre lugar no teu coração e que você, crente, tome uma nova posição diante do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ouça sim, irmãos. Glória a Deus. Eliseu e Dulcilene, Deus verdadeiro. Filho, mais uma vez venho pra lhe dizer E eu te amo. vejo meu sofrimento, tua dor, teu lamento. Eu estou contemplando, ouço nas madrugadas sua voz já cansada, procurando por mim. Porém, filho, não temas hoje nos teus problemas, vou colocar um fim. Maravilha. Levante a cabeça, comece a andar novamente. Ao teu lado nas horas difíceis estarei presente. E ao longo do caminho, entre pedras e espinhos, eu serei os teus passos. Em meio aos perigos estarás protegido, bem seguro em meus braços. Glória ao teu nome, ó Deus. Oh, aleluia. Ajuda a entrarmos pela porta, Senhor. É muita glória, Jesus. Jamais te deixarei, não te abandonarei, nem sequer um segundo. Creia em mim tão somente, tome a cruz, siga em frente, sem olhar para o mundo. Sou teu Deus verdadeiro, por você no madeiro entreguei minha vida. Tive que ali sofrer pra que hoje pudesse ser minha ovelha querida. Levante a cabeça, comece a andar novamente.
protegido, bem seguro em meus braços. Aqueles que oram fazem mais pelo mundo que aqueles que lutam. E se o mundo vai de mal a pior, é porque existem mais batalhas do que orações. Nesta hora, é tempo de falar com Deus. Agora é momento de oração. Momento de oração, irmãos. Vamos ouvir com Shirley Carvalhais. Deus proverá. Quero oferecer para todo o povo de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Paulistano, pastor Carlos, sua esposa e toda a igreja que está assistindo o programa Encontro com Deus. Dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu estou diante da Tua presença, meu Deus, e sei que Tu proverá nas nossas vidas, Senhor. Sei, meu Deus, que este versículo, Senhor, de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, as 4 condições que Tu nos pedes, Senhor. Oh, meu Deus querido, que possamos nos converter, Senhor, de todos os maus caminhos que porventura estiver nas nossas vidas, para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e ouvir as nossas orações, ó Deus, e responder o nosso clamor dos céus. Que maravilha, Deus! Que maravilha, Deus! Oh, aleluias! Glória a Deus! Quando nós clamamos aqui, ó Deus, é que Tu ouve as nossas orações e responde o nosso clamor, quanto nos alegra, meu Deus. Eu quero apresentar todo o Brasil, Senhor, diante da Tua presença, meu Deus. Oh Deus, essa pandemia maldita do inferno, meu Deus. Esse monstro invisível, essa praga, Deus. Senhor, tenha misericórdia do país brasileiro. Tenha misericórdia dos países estrangeiros, ó Deus. Visita o lar de cada família, meu Deus. Olha quantos pais de família confinados dentro da casa, meu Deus. Tenha misericórdia por clemência, meu Pai. Visita aqueles que estão enfermos, Deus, que já perdeu a esperança, Senhor, que vai sarar. Se revela, Deus, se manifesta, se esclareça, que Tu ainda cura enfermo nos dias atuais, curando, Senhor. Eu repreendo, Senhor, nesta hora de oração, oh Pai, toda possessão demoníaca, toda opressão, Senhor, as pessoas que se encontram oprimidas e não sabem o que fazer, mas Tu sabes o que fazer por elas, Jesus. Meu Deus, eu repreendo todo mal, Senhor, toda enfermidade, Senhor, psicológica, Senhor, oh, Senhor, da cabeça aos pés, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, abre portas que estão fechadas, que somente Tu, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Tu és poderoso para abrir as portas, Pai. Abençoa todos nós que trabalhamos aqui para Ti, para Teu reino, nesta rádio, meu Deus querido. Ajuda a ficarmos em pé diante das investidas de Satanás, meu Deus. Nos guarda, nos livra, Pai. Visita todo o Teu povo na terra. Senhor, sara a nossa terra, Pai. Em nome do Jesus que está vivo, ó Deus, que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Cantando assim, bem bonito. É Deus,
vai saindo todo mal. Em nome de Jesus. Vai embora, em nome de Em Jesus. nome de Jesus que eu te expulso e tomo posse da vitória. Eu falei, vai saindo todo mal. Olha só, vai saindo, vai embora, tá muito lindo. Glória a Em Deus. nome de Jesus E eu te expulso em nome de Jesus. posse da vitória. Pandemia maldita, em nome de Jesus. Crente pode ter o quê? Autoridade e poder. É no nome de Jesus. Faz o mal desaparecer. Oh, aleluia. A inveja e a maldade não abala minha fé. Deus tá me abençoando, mas eles estão criticando, duvidando com certeza. Aparece São também. parentes do mulher. Vai saindo todo mundo. Em nome de Vai Jesus. saindo, Vai embora, em nome de Jesus. É no nome de Eu te Jesus expulso. que eu te expulso. Então no ponto da vitória eu falei. Vai saindo todo mundo. Vai saindo, vai embora. Oh, É aleluia. no nome de Jesus que eu te expulso e tomo posse da vitória. Um abraço para meu irmão, meu sobrinho está aqui comigo. Meu André, minha esposa e minhas 4 filhas abençoadas. Um abraço, Brasil! Brasil! Foi Deus que me escolheu, com certeza. Eu sei que eu não merecia, mas hoje eu sigo cantando na palma da mão, transmitindo alegria. Eu sou um crente abençoado, eu sou abençoado total. É por isso que eu canto no nome de Jesus. Vai saindo, vai saindo, vai saindo todo mal. Capricha! Vai saindo todo mal. E vai saindo, vai embora. É no nome de Jesus que eu te expulso e tomo posse da vitória. Eu quero ouvir. Vai saindo todo mundo. E vai saindo, vai embora. É no nome de Jesus que eu te expulso, sim, e tomo posse da vitória. Comigo assim. Vai saindo todo mundo. Vai saindo, vai embora. É no nome de Jesus. E tomo posse da vitória. Amém. Cheguei ao final de mais um programa Encontro com Deus pela Rádio Querigma. Prometo voltar na próxima edição, se assim Deus me permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até lá, irmãos! Ó, vamos falar com Deus mais uma vez, que é hora de ir embora mais uma vez, é hora de trazer o chapéu no peito, então. Vamos lá? Oi, Deus Pai, Peguei. dono do mundo, Passa nada. dono da instância celestial. Olha, Senhor, nós chegamos no final de mais um programa, que é feito com muito carinho e, acima de tudo, com muito respeito e muita satisfação. E estamos aqui, nesse exato momento, para agradecer por tudo de bom e de mais lindo que esta vida já tem nos oferecido e oferece a cada instante. Obrigado, Deus, por ter um lar para voltar enquanto existe muita gente perdida por aí sem saber aonde vai dormir. Obrigado, Deus, por ter um trabalho, pois conheço muitas e muitas pessoas que nesse exato momento está desempregada. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, pois tenho certeza que algumas pessoas até agora, ao presente momento, não teve a oportunidade sequer de comer um pedaço de pão. Obrigado, Deus, por ter uma família linda e abençoada, pois vejo por aí muitas, mas muitas famílias que não se batem, não se conversam. Filho que não conversam com o pai,
avô que não conversa com o neto, sobrinho que nem pode ver o tio. Mas sabe por que tudo isso? Porque estão todos vivos por aí, andando e desperdiçando o melhor que a vida tem, que é o amor que reina no coração de cada um. Pense quantos sobrinhos agora, nesse exato momento, que já perderam os seus tios, gostaria de ter um tio para simplesmente dar um abraço. Pense quantos filhos que perderam uma mãe ou um pai, que queria ter a mãe ou o pai hoje, só para falar assim, ó, hoje você não vai. Mas infelizmente, muitos deixam passar tudo isso para depois lá na frente ficar se lamentando. Então, se você tem o seu pai, se você tem a sua mãe, se você tem o seu tio, o seu avô, não tenha vergonha de abraçar, de beijar e dizer que ama. Para com essas brigas, essas mesquinhas, que fica, eu não converso com meu tio porque meu tio é chato. Não converso com meu pai porque meu pai acha que ele sabe tudo. Não, é você que sabe. Quando você nasceu, eles já andavam. Baixa a cabeça, escuta os mais velhos. Só assim teremos um país diferente, um mundo melhor. Sabe, não canso de agradecer a Deus todos os dias por viver bem em harmonia com toda a minha família. Lá em casa, na nossa família, todo mundo conversa com todo mundo. E se algum de nós quer saber que um virou a cara pro outro, o resto da família vai tudo conversar e ver o que está acontecendo. E é verdade, tem que ser assim. Ninguém no mundo é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Quando nascemos, precisamos de ajuda de alguém que a gente nem conhece, que é o médico que está lá do lado de fora, para te puxar e trazer para o mundo. Quando morremos, ainda assim precisamos de ajuda. A última roupa, quem escolhe não somos nós. E não é verdade? Alguém vai escolher porque a gente já está morto mesmo? Né? O último banho não é você que toma sozinho, alguém dá em você. E às vezes não é nenhum membro da sua família. Não é verdade? Então, ame ao próximo como a você mesmo. Pensa nisso. Nesse mundo, nós não vamos levar nada. Nada. A não ser as experiências do que aprendemos ao longo da vida. Faça um retrospecto da sua vida. O que você aprendeu até hoje? Ainda dá tempo. Pense nisso. E só assim nós teremos a certeza que estamos no rumo certo. Fiquem todos com Deus, pois com Ele eu estou indo. E fica registrado aqui mais um trabalho simples, mas que é feito do fundo do meu coração. Tchau, gente! Você é o espelho.